Então, dentre os diagnósticos que podemos fazer na linha de alta pressão, que inclui bomba de alta pressão, reio e seus componentes e os injetores, vamos falar agora da análise da bomba de alta pressão. Então, existe um procedimento que permite avaliar as válvulas de alta pressão da bomba. Caso essas válvulas apresentem defeito, o veículo irá apresentar partida longa ou simplesmente pode até não entrar em funcionamento. Essa falha é muito comum quando o veículo está quente. Então, quando o veículo está frio, ele entra em funcionamento normal. Está quente, desligou o veículo e deu partida imediatamente, ele entra em funcionamento. Aguardou alguns minutos, a partida fica longa, veículo ficou por um período muito longo parado, ele não entra em funcionamento. E a principal causa, pressão baixa no reio. Verificada a linha de baixa, verificado o sensor de pressão, verificado todos os componentes que nós já abordamos, resta então avaliar a bomba de alta pressão. Esse teste é feito utilizando um teste de bico mecânico. No nosso caso, vamos utilizar aqui um EPS 100. Então é um equipamento que ele tem capacidade de até 400 bar. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar pressão na bomba de alta pressão e vamos verificar a sua estanqueidade, se ela consegue segurar, reter essa pressão. Caso ela esteja ok, segurando pressão, significa o quê? Que uma vez que a bomba enviou o combustível para o reio, essa pressão se mantém no reio. Quando a bomba não tem estanqueidade, significa que o combustível enviado para o reio está retornando pela própria bomba. Isso é uma falha, significa que essa bomba deve ser reparada ou substituída. Na maioria das vezes, se for uma falha somente das esferas, existe a viabilidade do reparo. Então, vamos entender como que funciona internamente a bomba. Então, aqui na nossa tela nós temos uma representação, nós temos um diagrama da parte hidráulica da bomba de alta pressão. Então, começando aqui, nós temos o tanque, nós temos um pré-filtro, nós temos a bomba manual, mais um filtro, passagem pela bomba de engrenagens com as suas respectivas válvulas, filtro principal do sistema, até que o combustível entra na bomba. Então, nesse ponto, o combustível está entrando na bomba. Logo que o combustível entra na bomba, ele sofre aquela divisão que já foi comentada, onde parte do combustível vai para a válvula cuve e da válvula cuve vai para a carcaça, parte do combustível vai para a válvula imiprópria que vai direcionar esse combustível aos elementos bombeadores. E dos elementos o combustível vai para o reio. Então, vamos ver agora o circuito da válvula cuve. Combustível entra na bomba e chega à válvula cuve. Então, esse componente é a nossa válvula cuve. No caso, se for uma bomba CP3, os seus 3 estágios. Então, primeiro estágio, estágio de lubrificação, passa pela válvula e vai para o interior da carcaça. Nós temos aqui o estágio de retorno da válvula, que direciona o combustível para a entrada da válvula, para a entrada da bomba de baixa pressão. Então, temos aqui o terceiro estágio, que direciona o combustível para a entrada da bomba de baixa pressão. Se for um veículo com bomba elétrica, direto para o retorno. Então, essa aqui é a nossa válvula cuve. Agora vamos ver o circuito do combustível que transita, que passa pela válvula imiprópria. Combustível entra na bomba, passa pela válvula imiprópria, lembrando que a válvula imiprópria está na linha de entrada da bomba. Da válvula imiprópria, o combustível segue para os elementos bombeadores. Então nós temos aqui um elemento bombeador, segundo elemento bombeador, terceiro elemento bombeador. Então nós temos aqui abastecimento de combustível para o elemento 1, abastecimento de combustível para o elemento 2, abastecimento de combustível para o elemento 3. Então, 3 elementos, os 3 são abastecidos de maneira igual. Os elementos estão trabalhando e quando eles trabalham, eles vão enviar combustível para o reio. Então nós temos saída de alta pressão do elemento 1, indo para o reio. Saída de combustível do elemento 2, indo para o reio. Saída de combustível do elemento 3, indo para o reio. Então, essas 3 conexões, essas 3 linhas de combustível sobre alta pressão se juntam no interior da bomba. Então nós temos apenas uma única saída de alta pressão que vai para o reio. Muito bem. Então, notem que são linhas separadas. O combustível que passou pela válvula improp, em nenhum momento ele retorna para a carcaça. Assim como o combustível que passou pela válvula cuve, em nenhum momento ele vai para os elementos. São circuitos diferentes. Por isso que nós comentamos, caso haja uma falha na válvula cuve,
combustível ele tem preferência a ir para o retorno. O que acontece? Falta de combustível na MIPROP e desabastecimento dos elementos. Então, são circuitos separados que devem ser verificados. Assim como uma válvula CUV, se ela estiver travada, haverá o abastecimento de combustível em excesso para a válvula MIPROP e, consequentemente, excesso de pressão no reio. Assim que a unidade de comando perceber que a pressão do reio está mais alta, com base no seu valor nominal, ela vai trabalhar atuando na válvula MIPROP, trabalhando a sua compensação. Então, um veículo que deveria trabalhar com 36% de válvula MIPROP, como nós já vimos, vai trabalhar com 40%, 45%, quer dizer, a unidade de comando está mandando a válvula ficar mais fechada para forçar a pressão do reio ficar mais baixa. Então, agora que já vimos isso, vamos entender como é o nosso teste. Então, na bomba nós temos válvulas de admissão que permitem a entrada do combustível na bomba, que estão instaladas aqui. São 3 válvulas, uma para cada elemento. E temos válvulas de alta pressão, como se fossem as válvulas de escapamento que nós temos no nosso motor. Também nós temos 3 válvulas, uma para cada elemento. Então nós temos válvula do elemento 1, válvula do elemento 2, válvula do elemento 3. Qual é a função dessas válvulas? Elas são válvulas unidirecionais, quer dizer que elas permitem a passagem do combustível para o reio, então o combustível sai do elemento e vai para o reio. Porém, esse combustível ele não pode voltar, ele não pode adentrar a bomba novamente. Caso isso aconteça, nós teremos perca de pressão do reio. Tá? E é essa falha justamente que nós vamos testar com o equipamento de teste de bicos mecânicos. É muito importante lembrar que, embora nós tenhamos 3 elementos na bomba, os 3 não enviam o combustível de maneira simultânea. Eles enviam o combustível de maneira escalonada. A cada 120 graus de giro da bomba, um elemento faz bombeamento, assim como acontece no nosso motor. Então o que pode estar acontecendo é, muitas vezes, um elemento bombeia e envia para o combustível para o reio, enquanto os outros 2 permitem uma fuga. E muitas vezes essa fuga é maior do que o combustível enviado para o reio, ou seja, assim não acontece o levante de pressão no reio, não chega na pressão mínima para o motor entrar em funcionamento e tem a falha reclamada pelo nosso cliente. Então, para isso, nós vamos fazer um teste. Como consiste esse teste? Então, aqui mais uma representação das 3 válvulas. Então, as 3 válvulas estão interligadas na carcaça da bomba. Nós vamos aplicar pressão por essa saída. Então, nós vamos fazer o caminho contrário que o combustível faz no motor. Nós vamos aplicar pressão pela conexão de alta pressão, que liga a bomba ao reio. E nós vamos aplicar pressão e aguardar um período. Se após o período especificado na ficha, que eu já baixei lá da plataforma do Mecânico Pro, se após esse período a pressão cair, significa que há vazamento. E por onde é esse vazamento? Pelas válvulas de alta pressão, pelas esferas. Significa que essa bomba deve ser reparada. Essa é uma falha muito comum, essa é uma falha que vai acontecer, porque as válvulas de alta pressão são itens que se desgastam. Cada vez que acontece um bombeamento, um envio de combustível para o reio, essa esfera é comprimida em cima dessa mola que nós temos e quando esse elemento em questão para de bombear, a mola devolve a esfera para o seu alojamento, então acontece um impacto e depois de muito tempo essa válvula batendo contra o seu alojamento, vai acontecer um desgaste da esfera e pode acontecer também o desgaste até da própria carcaça da bomba. Por isso que esse é um procedimento que tem que ser realizado, o procedimento de substituição dessas esferas tem que ser realizado por um bombista, porque ele tem equipamentos capazes de detectar se há ou não esse desgaste. Então, a análise da carcaça muitas vezes é feita com um microscópio, a carcaça tem que passar por um processo de limpeza para ver se não é sujeira. Tá? Então, caso essa pressão esteja baixa, a bomba tem que ser reparada, tem que ser enviada para um bombista. Você pode até fazer a substituição das esferas, mas não é garantido que ela vai ficar 100% caso haja desgaste na carcaça. E é lógico que existem diversos modelos de esfera, então o catálogo de peças de reparo da bomba tem que ser avaliado também. Então, as 3 válvulas estão interligadas. Fazendo o teste, um único teste a gente sabe que tem um defeito na bomba. Por esse teste a gente não consegue saber qual esfera, qual elemento está com deficiência de pressão. Então esse é um teste que somente nos dá a direção, se a perca de pressão está acontecendo na linha de alta pressão da bomba. Aqui nós temos os passos do manual, então para aqueles que têm o Easytronic, dentro do Easytronic esse teste é chamado de teste inicial.
Na plataforma do Mecânico Pro nós temos também as fichas para o teste de acordo com o tipo de bomba. Cada bomba tem a sua pressão de trabalho e o seu tempo de espera. Para essa nossa bomba em questão, o teste é dividido em 3 etapas. Primeira etapa, nós vamos aplicar uma pressão de 100 bar. E vamos aguardar um período de 30 segundos. Após esse período de 30 segundos, a pressão tende a estar acima dos 80 bar. Quer dizer, no período de 30 segundos de repouso, é aceitável uma queda de pressão de até 20 bar. Se essa queda de pressão for maior que 20 bar, significa que há fuga de pressão. Segunda etapa do teste, nós vamos aplicar 200 bar de pressão. Vamos aguardar 30 segundos. Após os 30 segundos, a pressão tem que estar acima de 180 bar. Se a pressão ficar abaixo de 180 bar, uma perca maior do que 20 bar, significa que há vazamento. A terceira etapa, 400 bar. O período de espera, mais uma vez, 30 segundos, e a pressão tem que ficar acima dos 380. Ou seja, se houver uma queda maior do que 20 bar, a bomba deve ser reparada. Se em qualquer um desses passos houver um vazamento maior do que os 20 bar, a bomba deve ser reparada. Então não quer dizer que se ela reprovou em um, mas ficou boa nos outros dois, quer dizer que ela está boa. Não, quer dizer que em algumas condições pode haver fuga de pressão e essa fuga de pressão vai esvaziar o reio e deixar a partida longa. Isso é muito comum nos veículos que pegam, mas a partida fica longa. O cliente relata, o carro não tem aquela partida rápida como tinha antes. Ok? Então, vamos para o teste. Vou aproveitar, vamos verificar a ficha que nós temos lá da plataforma do Mecânico Pro. É muito importante lembrar também que esse teste ele não é válido para todos os tipos de bomba de alta pressão. Existe um teste específico para a bomba CP3 e existe um teste específico para a bomba CP4. Para as bombas da família CP1K, CP1S e CP1H, esse teste não é conclusivo, você pode até realizar, mas não é possível diferenciar uma bomba boa ou ruim com esse teste. Então o procedimento de avaliação é diferente. Então, vamos agora fazer um teste de uma bomba CP3. Então tem aqui uma bomba CP3. Como foi dito, nós temos os 3 elementos internos da bomba. Nessa região nós temos a válvula de aspiração, que permite a entrada do combustível na bomba. E aqui na parte de trás da bomba, nós temos as válvulas de alta pressão. São aquelas esferas que nós comentamos. Então nós temos uma aqui, a segunda e a terceira esfera. Então o que nós vamos fazer? Pela conexão de alta pressão, a conexão que leva o combustível para o reio, nós vamos aplicar pressão. Então, aqui onde vai ligado o tubo que leva o combustível para o reio, nós vamos aplicar pressão. Então, vamos posicionar a bomba. O tubo vai ficar parcialmente frouxo para que a gente possa fazer a sangria, para eliminar o ar que está nas conexões. Notem que eu estou usando óculos de proteção e estou usando luva, porque pode acontecer algum vazamento, alguma falha de vedação em algum tubo, então existe um risco de segurança. E a luva por questão de contaminação. Nós estamos utilizando aqui fluido de teste de calibração, é o chamado óleo ISO 4113. Esse teste não deve ser executado com óleo diesel, pois o óleo diesel tem um período de validade muito pequeno e pode acontecer do combustível envelhecer e ocasionar danos na bomba, se essa bomba for ficar parada por algum tempo. Então, o certo é fazer o teste com o óleo ISO, pois ele tem um período, uma vida útil muito longa, mesmo com que a bomba fique parada, mesmo exposto em condições de umidade, mesmo exposto em condições de exposição ao ar. Então lembre-se que o óleo diesel, quando ele fica exposto ao ar, à umidade, o seu prazo de vida útil diminui muito e ele vai virando aquela pasta que trava os componentes. Então o teste sempre é feito com óleo ISO. Dessa maneira não tem riscos nem danos à bomba. Então, vamos deixar o relógio do equipamento 1/4 de volta solto e vamos acionar o manípulo. Notem que já está saindo o óleo ISO por aqui. O óleo ISO tem que sair livre de bolhas. Fechamos a conexão. E agora nós vamos aplicar 100 bar de pressão. Lembrem-se, 100 bar, aguardemos os 30 segundos.
Aí partimos para o próximo passo de teste. Então vamos lá. Aplicando pressão, a pressão está subindo, chegamos no 100 bar. Aliviei o manípulo. Notem que a pressão está caindo muito rápido. Nem foi necessário aguardar os 30 segundos. Já estamos ali com 50 bar, quer dizer, está acontecendo uma fuga de pressão no interior da bomba. Vamos agora para a segunda etapa do teste. Vamos aplicar então 200 bar. 200 bar, soltei o manípulo da ferramenta, a pressão está caindo, já ficou abaixo dos 180 bar, quer dizer, ainda se mantém a fuga de pressão. $400 bar, está caindo mais devagar, mas ainda está caindo, já ficou abaixo dos 380, o que significa que a bomba está com vazamento interno. Essa bomba deve ser então enviada para o bombista para fazer um reparo numa possível falha nas esferas ou na carcaça. Então quem vai avaliar isso é o bombista. Olha só, a pressão já caiu próximo de zero, ou seja, é o veículo que você desliga, em seguida você vai dar partida, o reio está vazio. Porque todo o combustível, toda a pressão acumulada no reio retornou pelo interior da bomba. Defeito, partida longa, muitas vezes o veículo nem pega.